Pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do CHTB Marcos Paixão. É com muita alegria que nós iniciamos mais uma etapa do nosso curso. Estamos expondo a Confissão de Fé Batista de 1644, acabando a exposição do primeiro parágrafo daquela confissão, do primeiro artigo daquela confissão que trata sobre o ser de Deus. Eu quero começar essa aula de hoje agradecendo a todos vocês que têm continuado, que têm permanecido no CHTB e têm nos ajudado a difundir a teologia dos batistas reformados por todo o Brasil. O meu agradecimento àqueles que têm divulgado o nosso curso, àqueles que têm conseguido convencer mais pastores e mais pessoas a participarem de nossas aulas. A teologia batista tem crescido muito no nosso país. Os batistas estão redescobrindo a sua herança confessional, a sua herança teológica, e isso de fato tem nos deixado muito felizes, porque por muito tempo a teologia dos batistas foi mantida como que um véu a encobrindo, e as pessoas não conheciam praticamente nada acerca dos batistas reformados e acerca da sua teologia. Quando passaram a descobrir, a conhecer um pouco melhor a existência dos batistas reformados, ainda assim nós tivemos uma dificuldade porque a teologia batista reformada passou a ser confundida com a teologia presbiteriana. Na verdade, tem muitos pontos de similaridade, tem muitos pontos teológicos idênticos aos presbiterianos, mas os batistas também têm as suas peculiaridades, têm a sua própria teologia pactual, têm a sua própria eclesiologia, e isso difere certamente dos grupos pedobatistas, que são nossos irmãos em Cristo, mas que têm um posicionamento teológico distinto do nosso aqui. Eu quero agradecer à editora O Estandarte de Cristo, a todos os esforços que o irmão William e a sua esposa Rebeca têm feito para a publicação de obras especializadas sobre os batistas reformados. Eu tenho aqui nas minhas mãos um livro que eu estou utilizando para essa aula. Esse livro tem os principais documentos dos batistas reformados ou batistas particulares ao longo da história. Eu quero indicar esse material, que vocês adquiram esse material e tenham o contato, tenham conhecimento com as confissões que estão aqui apresentadas. Nós temos uma cópia da confissão de 1644, uma cópia da confissão de 1689, temos catecismos batistas aqui, com destaque para o catecismo ortodoxo de Hércules Collins. Enfim, esse é um material indispensável para quem quer conhecer a tradição teológica dos batistas reformados. Aqui está a nossa teologia. Aqui está o pensamento teológico dos batistas, que foi difundido desde o século XVII e tem permanecido por longo tempo na história, sendo obscurecido há mais ou menos um século e retornando agora a lume novamente. Então, parabéns à Editora Estandarte de Cristo. E por falar em Editora Estandarte de Cristo, meus irmãos, eu quero aproveitar a oportunidade e apresentar para vocês uma obra que corriqueiramente eu apresento ou faço citações dela aqui, que é o comentário da Confissão de Fé Batista de 1689, escrito pelo Dr. Samuel Waldron. Dr. Samuel Waldron. Esse livro já tem aí uma vida longa nos Estados Unidos, chegou ao Brasil através da divulgação por parte de alguns professores. Eu fui um dos homens que divulgou essa confissão de fé no meio dos batistas, que trouxe essa confissão de fé para o Brasil, ainda em língua portuguesa, e comecei a divulgar esse trabalho. Fiz isso acentuadamente no CHTB, porque este é um livro precioso para nós. O Dr. Samuel Waldron esteve conosco em Teresina no ano passado, no final do ano passado, 2019. E esse livro, pessoal, ele traz um comentário preciso de todos os parágrafos da Confissão de 1689. Na verdade, quem estuda a Confissão de Fé Batista precisa adquirir esse material, precisa ter esse material consigo, porque ele é indispensável. Tá? E a boa notícia é que esse livro está saindo em português. O Estandarte de Cristo está trabalhando na tradução desse livro. Nós estamos avançando na tradução desse material e
até o ano que vem, no início do ano que vem, esse livro vai poder estar nas mãos dos batistas brasileiros, dos batistas reformados, enfim, de quem desejar conhecer mais sobre a teologia dos batistas reformados. O livro 1689, Baptist Confession of Faith, A Modern Exposition, vai ser traduzido, está sendo traduzido em português e dentro de pouco tempo ele vai estar disponível para todos os estudantes de teologia batista, de teologia bíblica do nosso país. A outra boa notícia é a publicação em português desse livro. Esse livro é uma obra também maravilhosa que foi publicada, escrita pelo Dr. James Henningham. E o Dr. James Henningham é outro dos principais teólogos e especialmente ligados à área da história dos batistas, da história dos batistas confessionais. O Dr. Henningham tem muitas publicações e estudos realizados no meio dos batistas reformados, os batistas da primeira geração, da segunda geração. E aqui está um material que será certamente também de cabeceira para todos os estudantes da Confissão de Fé Batista de 1689. Nesse livro em especial, o Dr. James Henningham vai tratar sobre a eclesiologia dos batistas. Ontem mesmo eu conversei com um dos nossos alunos e ele estava pedindo uma lista de livros sobre eclesiologia dos batistas reformados. Então, dentre os livros, o primeiro deles que eu indiquei foi o livro Edification and Beauty, que é Edificação e Beleza. Esse livro, gente, ele é simplesmente arrasador na área da eclesiologia, porque o James Henningham ele vai trabalhando os pontos do capítulo sobre eclesiologia que está na nossa confissão de fé. E ele vai aliando aquela teologia dos batistas aos pontos históricos, para trazer não apenas uma luz bíblica para aquelas afirmações, mas especialmente montar o contexto histórico, o contexto em que esse desenvolvimento eclesiológico surgiu. Tá? Então esses dois livros eles são fundamentais e estarão até o começo do ano que vem, querendo Deus, o nosso Senhor, até o começo do ano que vem, disponível em língua portuguesa, publicados pela editora O Estandarte de Cristo. Eu não poderia deixar de começar essa aula trazendo essas duas notícias maravilhosas dessas duas publicações que nós temos aqui em mãos. Mas antes de encerrar essa sessão de livros, deixa eu mostrar para vocês o que foi lançado agora recentemente. Então o Estandarte acaba de lançar esse livro, tá? Esse livro, uma introdução à Confissão de Fé Batista de 1689, também escrito pelo Dr. James Henningham, o mesmo autor aqui do Edification and Beauty. E esse livro, ele serve para ajudar os estudantes da confissão de fé a entendê-la, a conhecer o seu contexto, o contexto histórico em que a confissão foi produzida, a conhecer as ferramentas que foram utilizadas na produção da Confissão de Fé de 1689, quais foram os auxílios que os batistas tiveram, qual foi a base da Confissão de 1689. O Dr. Henningham também vai apresentar neste livro a estrutura da Confissão de Fé, de modo que você pode então olhar para a Confissão de Fé e analisá-la estruturalmente. Nós fizemos isso em algumas aulas no CHTB lá atrás, elas estão ali disponíveis, mas aqui no livro o Dr. Henningham traz muitos detalhes preciosos, importantes, que certamente vão ajudar todo estudante. Aqui nesse livro, o último capítulo desse livro é fantástico, porque o Dr. Henningham apresenta uma lista de livros, de indicações, baseados em cada um dos capítulos da Confissão de Fé. Então, se você quer, por exemplo, estudar o capítulo 8 da Confissão de Fé, que trata da Cristologia, o Dr. Henningham aponta vários livros que vão tratar daquele tema que a Confissão de Fé também aborda. Alguns livros são, de fato, ligados à Confissão de Fé, outros apresentam uma Cristologia mais geral, né, que serve para estudar de um modo mais geral a Cristologia. Mas esse recurso que está disponível no final do livro, essa lista de indicações, ela é muito preciosa, muito útil para os estudantes da Confissão Batista de 1689. Esse
é o primeiro livro que nós temos em língua portuguesa dessa envergadura, com essa temática, que traz uma ferramenta, que é uma ferramenta, na verdade, para auxiliar aqueles que são estudantes da confissão de fé. Esse livro é indicado para pastores, para professores muita gente hoje está ensinando a confissão de fé batista na igreja. Usa ali o momento do estudo doutrinário para aplicar as doutrinas da confissão de fé batista, né? Então, esse é um livro que é bastante útil para quem está dando aulas sobre a confissão de fé. Seria muito bom ler esse material antes e, a partir da leitura desse material, utilizar os conselhos que o Dr. Henninger apresenta aqui para os caminhos que o estudante deve seguir. Bom, pessoal, nós estamos aqui terminando hoje o primeiro artigo da Confissão de Fé Batista de 1644. Né? Deixa eu abrir aqui no artigo da Confissão de 1644. Está aqui esse livro documento. A Fé Batista apresenta vários documentos. Está disponível lá pelo Estandarte de Cristo. E o artigo 1º da Confissão de Fé de 1644 é um artigo curto. Praticamente nós fizemos a exposição teológica de todo esse conteúdo, alinhando esse artigo com o artigo da primeira reedição, que é a edição de 1646, quando essa Confissão de 44 ela foi reeditada e teve algumas alterações que foram, algumas delas, exigências do próprio parlamento inglês. Então, nós aliamos o artigo 1 da Confissão original, de 1644, com o capítulo 1 da mesma confissão atualizada. Então, a diferença é que o primeiro capítulo, em 1646, ele é maior e é mais concentrado na temática sobre o ser de Deus. O final do artigo que se apresenta aqui, que é exatamente o que nós estamos vendo aqui na aula de hoje. Deixa eu colocar aqui no meu computador para a gente ter uma posição melhor aqui. Muito bem. Então, o final do primeiro artigo da Confissão de 1644 diz assim: existe um só Deus, um só Cristo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, bem como existe apenas uma regra de santidade e de obediência a ser observada por todos os santos em todas as eras e em todos os lugares. Então, essa parte final, o final do primeiro artigo, se você olhar, estiver com a Confissão de 1644 em mãos, você vai ver que o final que eu acabo de ler, ele significa 50% do artigo. Então, o que o artigo fala sobre o ser de Deus, especialmente, o texto diz assim, é tão curto que eu vou ler para vocês. Deus, como é em si mesmo, não pode ser compreendido por qualquer outro, senão por ele mesmo. Ele habita em luz que nenhum homem pode acessar, a quem o homem nunca viu e nem pode ver. E aí, então, entra a parte que eu li inicialmente. Existe um só Deus, um só Espírito, um só Cristo, um só Espírito, uma só fé, e assim vai. Agora, note que a primeira afirmação que a confissão apresenta aqui, a confissão, ela faz 3 afirmações, em linhas gerais. A primeira delas é que Deus é incompreensível. A confissão diz, Deus, como é em si mesmo, não pode ser compreendido por qualquer outro, senão por ele mesmo. Há uma afirmação da incompreensibilidade de Deus. Nenhum homem pode compreender Deus plenamente. É isso que a confissão está dizendo. Não que não se pode compreender nada sobre Deus, mas que Deus não pode ser plenamente compreendido. Então, ele é incompreensível nessa questão. A segunda afirmação que esse artigo faz, eu estou aqui resumindo, né? A segunda afirmação que esse artigo faz é que Deus ele é também inacessível. Veja, ele habita em luz que nenhum homem pode acessar. Deus não pode ser acessado por qualquer criatura, está dizendo a confissão. Isso por causa da santidade do Senhor, da grandeza do Senhor, que ofusca qualquer criatura de estar na sua presença.
Então, quando Deus entra na presença das suas criaturas, ou permite que as suas criaturas se acheguem até ele, essa é uma permissão da divindade. O terceiro ponto que se apresenta aqui, que está sendo dito aqui, é que Deus é invisível. Ninguém pode ver o Senhor. O texto diz, a quem o homem nunca viu e nem pode ver. Esse aspecto da invisibilidade de Deus é muito importante. Tá? Deus é espírito. Um espírito não tem matéria, não pode ser visto pelos homens. Você olha para o céu, você pode ver as obras das mãos de Deus. Você pode perceber e até mesmo entender que existe um Deus Todo-Poderoso, porque ele criou tudo que existe. Mas você não pode vê-lo, porque ele é invisível. Então, basicamente, o que a Confissão de Fé de 1644, na sua versão original, diz sobre Deus, e nós comentamos isso largamente nas aulas anteriores, falamos de cada ponto que eu estou aqui, em resumo, mencionando para vocês, mas o que a Confissão está dizendo aqui, basicamente isso, ele é incompreensível, ele é inacessível e ele é invisível. E depois a segunda parte, que é uma exclusividade dessa Confissão de 44. Então essa segunda parte não está na Confissão de 1646. Os batistas lá retiraram essa segunda parte. Essa segunda parte aponta para a unidade ou a exclusividade da divindade. Veja que o texto diz, existe um só Deus, isso exclui qualquer outra divindade. Os batistas não creem que, como no passado muita gente era politeísta e acreditava em outros deuses, essa foi a cultura do Antigo Testamento inteira, e a cultura do Novo Testamento também, entre os gregos e os romanos, os batistas estão aqui apontando claramente a sua fé monoteísta, a um só Deus. Depois eles dizem, há um só Cristo, não há mais do que um ungido, um Messias ou um Salvador. Só Cristo salva. Só Cristo é o Senhor que Deus, o Pai, enviou ao mundo para trazer a salvação aos seus eleitos de Deus. Os batistas também afirmam, há um só Espírito. Perceba que a cada afirmação há uma exclusividade sendo apontada. Existe apenas um Espírito que regenera o coração do homem. Existe apenas um Espírito que desperta o pecador da morte. Existe apenas um Espírito que abre os olhos espirituais, que traz um novo coração. Existe apenas um Espírito que é, por Deus, colocado sobre o seu povo para salvar o seu povo. Existe somente um Espírito que chama eficazmente o seu povo, o Espírito Santo de Deus. Os batistas também dizem, há uma só fé e há um só batismo. Essas duas afirmações, também de exclusividade, mostram que a única fé verdadeira é aquela que é uma dádiva divina, aquela que o apóstolo Paulo apresenta aos Efésios, né? A fé que é um dom de Deus, a fé que não vem de nós mesmos, que não nasce em nosso coração. Nós não somos criados com a fé como algo que está ali projetado e que pode ou não ser desenvolvido. Não, a fé é uma dádiva. Você a recebe inteiramente de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, há uma só fé. Não há dois tipos de fé que te conduzem à salvação. Apenas a fé como dádiva divina, como dom de Deus, pode levar o homem aos pés do Senhor. E há um só batismo. Essa afirmação, ela é... Primeiro, ela é bíblica, porque Paulo vai falar isso, nós encontramos isso no texto sagrado, mas ela é uma afirmação... por assim dizer, muito identitária dos batistas. Os batistas são o único grupo na Reforma Protestante que apresentou a imersão como sendo batismo. John Gill, por exemplo, dizia isso já no século XIX, final de 18, 19, ele dizia que o batismo é imersão. Batismo não é aspersão, batismo não é a fusão, batismo é imersão, batismo é mergulho. A palavra baptizo na língua grega significa mergulhar, imergir completamente em água.
E esse é o termo que as escrituras do Novo Testamento em grego usam quando vão falar do batismo. O batismo é um mergulho. Uma vez eu estava olhando uma tradução das escrituras, João Batista foi traduzido ali como João o Mergulhador, porque eles traduziram literalmente, não apenas transcreveram o termo grego, né, não apenas fizeram ali a transliteração, mas eles traduziram de fato o termo baptizo para mergulho ou imersão. E João Batista foi chamado ali de João o Mergulhador, por conta da tradução literal do termo batismo, baptizo no caso. Então, para os batistas há um só batismo. Esse batismo é a imersão. Se vocês olharem o catecismo de Hércules Collins, por exemplo, que surgiu algumas décadas depois da Confissão de 1644 e alguns anos antes da Confissão de 1689, há uma seção lá no catecismo onde o Collins vai tratar por menor essa questão do batismo. Para os batistas, somente a imersão é batismo. De modo que qualquer outro batismo ele é recusado pelos batistas. Não é batismo. Foi uma administração equivocada. Não estou falando aqui do candidato ao batismo, se é um bebê ou um adulto. Eu estou falando da maneira como se dá a prática do batismo. Para nós batistas reformados, imersão é a única forma de batismo, não há outra. Então há um só batismo também no cristianismo. E então o artigo termina com a seguinte expressão: bem como existe apenas uma regra de santidade e de obediência a ser observada por todos os santos em todas as eras e em todos os lugares. Essa regra que está sendo apresentada aqui na Confissão de 1644, ela é as Escrituras Sagradas. Para nós batistas, o sola Escritura é uma afirmação real. Somente as Escrituras Sagradas, somente a Palavra de Deus. Então, os batistas estão aqui confirmando isso. Existe apenas uma regra. Não há várias, não há duas, pelo menos, há uma apenas. Essa regra é a regra de santidade. A regra de santidade significa que, por meio da observação da palavra de Deus, da nossa submissão ao que as Escrituras ordenam, a nossa submissão à lei moral, aos 10 mandamentos, a nossa vida em santidade é percebida. Se você quer viver em santidade, a regra não é que você seja um homem de oração, que passa o dia inteiro orando, ou um homem que não deixa de ler a Bíblia em nenhum momento. Essas coisas também fazem parte da vida de santidade, orar e ler as Escrituras Sagradas. Mas nas Escrituras, santificação, no sentido de uma vida em santidade, viver em santidade, significa viver em obediência aos mandamentos do Senhor, à lei de Deus. Observar e obedecer toda a lei de Deus. Essa é a única regra de santidade. As Escrituras, os 10 mandamentos, a lei moral, em outras palavras. Mas também é a única regra de obediência a ser observada por todos os santos do Senhor, todos os cristãos. Quando? Os batistas dizem sempre, em todas as eras, onde? Em todos os lugares. Pode ser no hemisfério norte, no hemisfério sul, em qualquer parte do planeta, a única regra de obediência, de santidade a ser observada pelo povo de Deus, por aqueles que são chamados pelo nome do Senhor, chama-se a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nesse ponto, pessoal, nós precisamos dar um enfoque justo à posição batista e à posição anabatista também. Os anabatistas, eles, apesar de terem muitos problemas ligados à teologia, à compreensão das Escrituras Sagradas, como, por exemplo, a negação do pecado original, e também é necessário afirmar que isso não era uma marca generalizada dos anabatistas, mas foi um ponto defendido por muitos anabatistas. Contudo, é importante afirmar que, aliado aos anabatistas e aos batistas,
a posição do sola escritura foi muito forte. Os reformadores magisteriais, Calvino, Lutero, Zwinglio, dentre os outros, esses são os mais importantes entre eles, os mais conhecidos, foram homens do sola escritura também. Eles também defenderam somente as escrituras sagradas, mas não na mesma envergadura que batistas e anabatistas defenderam. Muitos anabatistas morreram pelo fato de rebatizarem, somente por isso. Eles não eram caçados e mortos por conta de acusações outras, como, por exemplo, a negação do pecado original, a queda da graça, né, do estado de graça, como muitos anabatistas defenderam. Esse não era o principal ponto de perseguição. O principal ponto de perseguição era o rebatismo. E isso é provado, inclusive, pela ironia na maneira como eles eram mortos. Eles eram afogados em rios. Isso era chamado de um terceiro batismo. O primeiro batismo seria o batismo infantil, que muitos ali haviam passado da infância, como católicos romanos, eles eram batizados bebês. Depois que atingiram a maturidade e recusaram o catolicismo romano, tornaram-se anabatistas e foram rebatizados. Esse seria o segundo batismo. E o terceiro batismo seria, ironicamente, a pena de morte que o Estado aplicava sob a sanção, inclusive, de muitos reformadores. De Lutero, de Calvino, por exemplo. Há muitos escritos deles concordando com a execução dos anabatistas e da morte por afogamento. Então, por que eles não recuaram aí? Por que os batistas foram tão firmes também na sua defesa do sola escritura? É exatamente porque os batistas estavam ligados àquilo que a revelação de Deus diz. Então, quando se questionava, por exemplo, um batista e um pedobatista, os batistas provavam que o batismo é apenas para pessoas que são regeneradas, apenas para homens e mulheres adultos que podiam se arrepender e podiam confessar a sua fé em Cristo e segui-lo em obediência. Uma criança não pode fazer isso, por isso eles recusavam aquele batismo. Os reformadores, como Lutero e Calvino e Zwinglio, eles são menos bíblicos nesse ponto, porque eles fogem do sola escritura aí. Não há passagem bíblica que apoie, não há exemplo na escritura de batismo de bebês, e nem há ordenança na Bíblia para que bebês sejam batizados. Nós não encontramos isso na Bíblia. Então os batistas, por não encontrarem isso, recusavam seguir o batismo infantil. Rechaçavam o pedobatismo como algo não bíblico. E por isso eles foram perseguidos, mas também por isso podemos afirmar que eles foram muito mais sensíveis e fiéis às escrituras sagradas, ao sola escritura, do que os próprios reformadores magisteriais. Isso é um fato. Ninguém gosta muito desse fato no meio pedobatista, mas isso é um fato. O autor Gary Crampton, que eu já indiquei para vocês em outras aulas, o autor Gary Crampton, autor desse livro, From Pedobaptism to Credobaptism, do pedobatismo para o credobatismo. Gary Crampton é um autor presbiteriano. Crampton comentou diversos livros com capítulos da Confissão de Fé de Westminster. No Brasil, a editora Monergismo tem publicado materiais do Gary Crampton comentando a Confissão de Westminster. Inclusive, tem um livro dele maravilhoso comentando o capítulo sobre a Cristologia lá em Westminster, que é muito igual, parecido com o nosso aqui da Confissão de 1689. O Gary Crampton, quando estava estudando sobre os sacramentos do batismo e da ceia do Senhor, aliado à Confissão de Fé de Westminster, produzindo provavelmente mais um livro comentando esses pontos sacramentais que estão lá em Westminster, ele descobre que tanto o batismo quanto a ceia do Senhor, a visão de Westminster é uma visão não bíblica. Veja, eu estou falando de um homem que é
de fato, foi uma grande figura entre os teólogos de Westminster. Respeitadíssimo entre os teólogos de Westminster. Estou falando de teólogos recentes, gente. Não estou falando dos divines de Westminster lá do século XVII. Falando de homens do nosso tempo. Mas ele abandonou o pedobatismo e foi para as fileiras batistas por causa da sua visão do batismo e da ceia do Senhor, que foi modificada pelas escrituras sagradas. O Gary Crampton é o típico batista do século XVII que fazia exatamente isso. Os nossos irmãos, nossos pais do século XVII abandonaram aquela visão do batismo infantil por causa do sola escritura. O Crampton vai dizer, inclusive, que os pedobatistas eles quebram o princípio regulador do culto ao batizarem seus filhos, quando as escrituras não ordenam isso. E o princípio regulador do culto é: faça-se aquilo que está ordenado na palavra. Se a Bíblia não fala, não faça. Calvino defendeu muito bem esse princípio regulador do culto. Lutero teve uma visão diferente. Lutero dizia: se a Bíblia não proíbe, pode-se fazer. Mas Calvino, que é um ícone aí no presbiterianismo, Calvino diz: se Deus não manda, não faça. Então, o Crampton e todo o puritanismo via o princípio regulador do culto dessa forma, como Calvino via. Faça-se aquilo que a Bíblia ordena. Então, o Crampton diz: olha, isso aqui fere o princípio regulador do culto. O batismo infantil fere o princípio e quebra o princípio regulador do culto. Então ele deixa o pedobatismo e vai para as fileiras batistas. Então, o Sola Escritura e o final da Confissão de 1644, no seu primeiro artigo, diz exatamente isso. Há existe apenas uma regra de santidade e de obediência a ser observada por todos os santos em todas as eras e em todos os lugares. É isso aí. Agora, pessoal, deixa eu falar para vocês aqui, deixa eu voltar aqui para o meu texto, e mostrar que esse final que nós acabamos de ver, esse final mais longo que está na Confissão de 1644, esse final diferente, na verdade, esse trecho, ele é de fato distinto. O James Hennihan vai considerar o primeiro artigo da Confissão de Fé de 1644 como uma introdução. E o segundo artigo ele vai apontar como sendo a doutrina de Deus. Eu considero o primeiro artigo não apenas uma introdução, mas o primeiro artigo a falar sobre o ser de Deus. Os batistas de 1646, a mim me parece terem considerado isso também, porque os batistas excluem esse pedacinho aí que eu acabei de ler e explicar para vocês e acrescentam novos pontos referentes ao ser de Deus. Você percebeu que a Confissão de 44 começa afirmando a incompreensibilidade de Deus, ele é incompreensível, vai dizer ainda, e isso é um atributo divino, vai dizer ainda que Deus ele é inacessível e ele é invisível. Ele vai destacar alguns pontos. Os batistas, em 1646, na sua republicação, cortam essa parte final do texto, mantém apenas essa sobre os atributos divinos e acrescentam mais explicações sobre Deus e os seus atributos. Então, eles ampliam o primeiro artigo para torná-lo um artigo, por assim dizer, mais voltado à doutrina do ser de Deus. O artigo 2 continua falando sobre Deus e entra na doutrina da Trindade, que é um desdobramento natural quando se estuda esses pontos. Por isso eu considero o primeiro artigo já como um artigo que trata do ser de Deus e o segundo artigo uma continuidade passando para a doutrina da Trindade. Então, esse trecho que está em 1644 é distinto, não está nas demais versões, né? A versão de 46, esse texto foi excluído. Agora, é importante dizer que essa exclusão ela não se deu porque houve uma discordância. Então, os batistas de 1646, eles não estão negando
que Deus seja um só Deus, que haja um só Cristo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo. Eles não estão negando que a Bíblia é a única regra de santidade e obediência que deve ser obedecida de fato. Eles não estão negando que em todo o tempo e em todos os lugares a Bíblia é a regra a ser observada. Não há essa negação. Pelo contrário, estas coisas vão sendo reafirmadas ao longo da Confissão de 46, nos artigos que são de fato sobre esse ponto. Então, por que os batistas excluíram? Por que discordaram? Não. Eles excluíram porque, ao meu ver, decidiram tornar o primeiro artigo muito mais voltado à doutrina do ser de Deus. E não misturá-lo com outras afirmações que também são corretas, mas não estavam no lugar apropriado, por assim dizer. Então eles fazem essa alteração aí, não por causa da discordância, né? Mas porque eles preferiram concentrar as suas afirmações especificamente sobre a doutrina do ser de Deus. Isso é evidente, pessoal, quando nós analisamos que a Confissão de 1644, ela foi, na sua reedição em 46, ela passou pelas mesmas mãos. São os mesmos homens, os mesmos pastores que estavam ali, que escreveram 1644, que estavam reescrevendo a Confissão de 1646. Na verdade, fazendo alguns ajustes. Não é uma reescrita, não é uma nova confissão. É uma atualização. Essa é a linguagem correta. Então são os mesmos homens, os mesmos teólogos. Não temos alteração da teologia. Não há uma discordância da teologia. Há um aprimoramento, o que é bem diferente de discordância. Então, essa versão de 46, ela tem as mãos dos mesmos homens, né? A diferença é que essa primeira versão de 1644, quando ela foi escrita, ela foi muito atacada. Então ela passou por uma revisão lá no parlamento inglês. A versão de 1646, ela já sai com algumas alterações com ordens do parlamento, né? Então, esse ponto é importante porque tem alguns desdobramentos que nós vamos comentar logo mais. Parte dessa revisão da Confissão de 1646, ela é meramente estilística. Ou seja, os batistas tomam o texto de 1644, não há uma pretensão de mudar a teologia do texto. A pretensão dos batistas, a primeira pretensão dos batistas é modificar o texto para melhorá-lo, deixá-lo mais claro, deixá-lo mais inteligível e concentrar mais as afirmações. Então, para isso foram feitas mudanças em alguns termos teológicos que estão na confissão, foram feitas mudanças em frases inteiras, períodos mais longos, houve alteração para melhorar o estilo, não para mudar a teologia, né? Então, os batistas procuravam atingir um grau de clareza e um grau de precisão teológica maior ainda do que lá na primeira versão de 1644. Por isso eles fizeram essas alterações todas que nós já conhecemos, né? Também é necessário mostrar que quando você compara, você põe lado a lado a Confissão de 1644 e a Confissão de 1646 e, se quisermos comparar as outras versões, nós vamos perceber que há uma mudança, às vezes leve em alguns pontos, às vezes um pouco maior em outros pontos, da estrutura da confissão de fé. Então, a ordem e a maneira como os pontos são apresentados, mas, novamente, não há uma mudança propriamente dita na teologia dos batistas. Então, esse é o primeiro ponto pelo qual os batistas modificaram a confissão. Na verdade, essa primeira decisão de mudar a confissão parte dos próprios batistas particulares. Eles querem melhorar a sua confissão. Eles querem tornar a confissão mais clara, mais precisa, com uma linguagem que seja muito mais fácil de entender. Então eles decidem fazer essas mudanças. São mudanças propositais. Agora, há também outras mudanças na Confissão de 46
E essas outras alterações, elas são exigências, como eu disse inicialmente, do parlamento inglês. O parlamento inglês, ele detinha o poder, e o poder político, e o próprio parlamento, e esse poder político, ele estava à frente do poder religioso, naquele contexto histórico e político da Inglaterra. E o parlamento, por deter esse poder político e um poder sobre a religião, o parlamento permitia ou não que uma determinada religião se estabelecesse na Inglaterra. Não havia liberdade totalmente na Inglaterra até aquele momento. Então o parlamento, ele toma a Confissão de 1644, a sua reedição, e faz alterações e diz: mudem isso, mudem isso, mudem isso, mudem isso, tirem isso. E então a edição sai com algumas alterações que não são alterações do gosto dos batistas, por assim dizer, mas exigências políticas, exigências do parlamento britânico. Então, essas exigências estão presentes na Confissão de 1646. Né? O parlamento inglês precisou ser acionado por um pedobatista que começou a atacar os batistas particulares de forma muito agressiva, de forma muito aguerrida. O principal nome é o do clérigo Daniel Featley. Daniel Featley, ele foi um clérigo da Igreja da Inglaterra, foi membro da Assembleia de Westminster. Ele teve, inclusive, preso pelo parlamento por conta dessa ligação com a Igreja da Inglaterra, mas ele foi membro do parlamento de Westminster. E ele era um clérigo, segundo William Lumpkin apresenta na sua introdução à Confissão de 1644, ele foi um clérigo muito reconhecido e prestigiado, inclusive politicamente, na Inglaterra naquele período. E ele se levantou contra os batistas particulares de forma muito dura, muito aguerrida, né? E começou a fazer denúncias na Confissão de 1644. O Daniel Featley escreveu um livro, né? Um livro que vai apontar muitas heresias ali nos grupos, tanto anabatistas quanto batistas. Tá? Deixa eu levantar aqui rapidamente um adendo, eu vou falar sobre isso numa outra aula, breve. Mas algumas pessoas têm tentado ressuscitar a ideia de que os batistas são oriundos dos anabatistas e que os batistas, na verdade, também eram um grupo anabatista e que depois se desvinculou, sendo que tomaram um certo caminho e os anabatistas tomaram outro caminho, mas com marcas identitárias já diferenciadas, mas que no princípio vinham da mesma raiz, por assim dizer. E muita gente diz isso apontando para essa questão de que os batistas eram chamados anabatistas. Então eles dizem assim, veja como a origem dos batistas está ligada aos anabatistas. Por quê? Porque os seus inimigos os chamavam de anabatistas. Ora, se nós formos considerar isso, nós vamos ter que considerar que todos que acusavam os cristãos estão certos e que o cristianismo é aquilo que as pessoas que não o conhecem dizem que ele é. E essa não é a maneira mais correta, nós sabemos, de analisar uma questão, né? Não é a maneira certa de analisar uma questão. Então, esse clérigo Daniel Featley, ele faz denúncias no parlamento, ele toma a Confissão de Fé de 1644, apresenta uma sequência de heresias que ele julga ser heresias, me parece que 8 destacadas ali especialmente, como sendo heresias que estão na confissão, e por causa disso o parlamento então vai analisar a confissão dos batistas e então, para que ela seja liberada, o parlamento exige que haja alterações. Então, essa segunda etapa de alterações não é do gosto dos batistas. Eles foram obrigados a mudar o texto, a tirar muito daquilo que os caracterizava como batistas particulares, que os distinguia dos seus opositores, e por isso algumas pessoas não entendem e se questionam o seguinte, mas essa confissão é muito parecida no conjunto às outras confissões de fé. É porque houve uma poda, de fato, nas marcas que eram distintamente batistas ali. Tá?
Agora, pessoal, esse caso do parlamento, o motivo pelo qual a Confissão da segunda versão, em 1646, sofreu alterações políticas, né, por ordem do parlamento inglês, ela levanta uma questão que nós jamais podemos esquecer e que também é uma marca identitária dos batistas, que é a questão da liberdade religiosa. Os batistas, e aqui nós precisamos também considerar o grupo liderado por Thomas Helwys e o John Smith, considerar os próprios anabatistas, né, ao lado dos batistas particulares, todos estes grupos lutaram pela liberdade religiosa, pelo direito de expressar livremente a sua fé, sem ser perseguidos ou oprimidos de alguma maneira pelo Estado, ou por quem quer que seja, ou por outra religião. Os batistas lutaram, levantaram essa bandeira e venceram no final das contas. Mas é importante observar que o controle que o Estado inglês naquele momento exercia sobre os grupos religiosos era total, né? De modo que até uma confissão de fé precisava sair com a autorização do parlamento e às vezes com cortes, como aconteceu com a nossa confissão, porque o parlamento não permitia aquela crença, aquela divulgação, aquela ideia na confissão de fé. Então, esse poder, esse controle que o Estado exercia sobre a religião sempre foi contrária ao pensamento dos batistas reformados. Não há batista reformado que esteja aliado, por exemplo, à ideia dos reformados de um modo mais geral, especialmente Calvino, Lutero, Zwinglio, estou falando dos pais reformadores, por assim dizer, que aliavam o Estado à igreja. O Estado era um braço da igreja, era a força da igreja, por assim dizer. Então os batistas discordavam completamente disso. Até hoje essa marca é muito bem apresentada pelos teólogos batistas, né? De que esse controle do Estado, ou essa associação da igreja com o Estado, ela é equívoca, né? Então é preciso observar isso. Na própria Inglaterra, nesse contexto que nós estamos apresentando do século XVII, contexto da época dos puritanos, do pós-reforma, os anos iniciais do pós-reforma, né? A igreja da Inglaterra, ela exerceu um controle absoluto, controle político mesmo, de poder. Então, tanto o rei, que é o criador da igreja da Inglaterra, quanto os clérigos da igreja estavam ali unidos, de modo que o comandante em chefe da igreja da Inglaterra é o rei da Inglaterra, até hoje. A rainha Elizabeth é a chefe maior da igreja da Inglaterra. Isso é uma marca da igreja estatal, da igreja inglesa. E naquele momento do século XVII, esse poder levou com que a igreja e o Estado juntos perseguissem os pastores ingleses, os pastores da igreja da Inglaterra. Eu não estou falando aqui de batistas agora, mas só para que vocês entendam que todos aqueles que discordavam, que não concordavam com o livro da oração comum e com os 39 artigos da Igreja da Inglaterra e com as práticas litúrgicas da Igreja da Inglaterra, deveriam ser excluídos da igreja, cassados os seus direitos de ministrar a palavra de Deus, proibidos, não só cassados, mas proibidos de pregar o evangelho, e muitos deles foram presos, muitos deles acabaram sendo expulsos do país, eles foram para a Holanda, foram para os Estados Unidos, o Novo Mundo na época, e alguns foram mortos. Essa foi a força da união da igreja e do Estado em perseguir ali os puritanos, por assim deixar mais claro o tom da história. Mas os batistas nessa época também foram muito perseguidos. Logo depois dessa levante aqui da Confissão de 1644, lá 2 décadas depois, o batista John Bunyan, que é, segundo Joel Bick, o mais famoso dos puritanos. Pessoal, eu acho incrível porque tem muita gente que até hoje vai falar contra o puritanismo, especialmente mostrar que os batistas não são puritanos,
Gente, o mais famoso puritano foi um batista. Não foi um presbiteriano, não foi um congregacional, foi um batista, John Bunyan, um grande pregador do evangelho, um grande teólogo, John Bunyan. Então, o John Bunyan passou anos na prisão, anos perseguido e preso, porque não concordava com a postura da Igreja da Inglaterra. O próprio parlamento, que é o centro nevrálgico da política inglesa, acionava o seu poder político contra os ministros do evangelho, contra a igreja. Então nós temos aqui uma poda da liberdade que, primeiro, tinha um lado eclesiástico com a igreja da Inglaterra, depois teve um lado político, quando o parlamento assume de fato o poder, com os congregacionais inclusive, né? Houve ali uma perseguição ainda naquele momento todo. E, por outro lado, temos a própria intolerância de muitas igrejas reformadas pedobatistas daquele momento em que concordavam com a perseguição. Como eu disse para vocês, Lutero e Calvino, não só os dois, eu estou dando apenas aqui, colocando esses dois como os representantes dos demais, mas esses homens perseguiram ferozmente batistas e anabatistas, quakers, muitos outros grupos religiosos foram perseguidos. Os batistas foram perseguidos quando foram para o Novo Mundo por grupos congregacionais, especialmente congregacionais e presbiterianos. Houve prisões, houve exposição em praça pública de batistas que foram acorrentados, presos a troncos de madeira. O próprio Benjamin Kitt foi preso num tronco com suas mãos e seu pescoço ali sob um tronco de madeira, e as pessoas passavam, cuspiam, diziam todo tipo de palavra humilhante contra estes homens, esses ministros do evangelho, porque os presbiterianos e os congregacionais pedobatistas não aceitavam que os batistas usassem a sua liberdade religiosa. Não havia liberdade religiosa nas colônias americanas. Elas começam com o nosso autor aqui, que é outro nome que não pode ser negligenciado no estudo dos batistas, né? O Roger Williams. O Roger Williams é um dos batistas do início do povoamento da América do Norte, junto com o pastor John Clark e outros também, mas o Williams aqui, o Roger Williams, lutou para tornar uma das colônias a primeira colônia com liberdade religiosa. E ele era um pastor batista. Então, essas marcas todas são importantes e devem ser observadas por nós com muita destreza. Também é importante observar que, além das igrejas pedobatistas que estavam ali levantando-se contra batistas e outros grupos, né, que isso aconteceu muito, na própria situação atual, pessoal, no mundo todo hoje, eu estou mostrando aqui uma analogia daquilo que aconteceu com os batistas na sua confissão de 1644, quando ela foi podada pelo parlamento britânico, né, pelo parlamento inglês, mostrando que essa perseguição religiosa e política, especialmente política, vem acontecendo e até hoje está em vigor. No mundo, isso, vamos concentrar aqui a nossa visão no Ocidente, nos Estados Unidos, na América do Norte, por exemplo, e na Europa, essa perseguição política à igreja, aos cristãos, ela permanece ainda com muita força. As igrejas na Europa são atacadas por grupos muçulmanos, que a França, por exemplo, tem sido um celeiro de muçulmanos. Alguns especialistas em estudos sobre a cultura francesa e sobre o avanço do islamismo na França já consideram a França um país vencido pelo Islã, o retorno às suas origens ocidentais, à cultura ocidental, à religião cristã, já é algo impossível de acontecer. Pelo menos praticamente impossível de acontecer.
Então nós temos ali perseguição contra a igreja de forma brutal. Na própria América do Norte, nos Estados Unidos, desde o ano passado, nós estamos constatando aí ataques violentos de grupos que usam a ideia do racismo para atacar a igreja cristã. E esses grupos, né, que se levantam contra os cristãos, eles são apoiados por movimentos políticos e são acobertados por movimentos políticos. Existem políticas de partidos de esquerda, nos Estados Unidos o Partido Democrata, não é? Eu não quero transformar essa aula numa aula política, mas essa é uma realidade que é necessário ser apresentada, que tem se levantado para proteger manifestantes violentos, manifestantes, eu quero colocar entre aspas aqui as minhas palavras, porque são vândalos que estão a serviço político e atacando os valores cristãos. Hoje a Igreja de Cristo ela sofre ataques em toda parte do mundo, mas especialmente na América do Norte, que era ainda o país mais protegido e mais cuja fé cristã ainda permanecia inviolada, por assim dizer, né? Então, de algumas décadas para cá, isso tem mudado muito, em ritmo muito acelerado. Igrejas são queimadas. No Chile, uma igreja foi queimada, a torre da igreja foi derrubada. Na França, tivemos aquela igreja conhecidíssima de Notre Dame queimada. Então, nós temos ataques um atrás do outro aos cristãos. O Papa da Igreja Católica fica em silêncio. Ele não diz uma palavra contra os ataques que a igreja tem recebido. A Igreja Católica, o cristianismo de um modo mais geral. Na Nigéria, no Egito, em toda parte, os muçulmanos têm atacado a fé cristã. Os cristãos têm sido perseguidos porque não há liberdade. Não há liberdade. Então, o que aconteceu com os nossos pais batistas em 1644 é aquilo que vem acontecendo ao longo do tempo, está acontecendo em nosso tempo e certamente me parece que está longe de terminar. Bom, pessoal, o intuito dessa aula de hoje foi mostrar para vocês a distinção da parte final do primeiro artigo da Confissão de 1644 em relação à Confissão de 1646, que não apresenta essa última parte, e apresentar de modo mais técnico e não teológico algumas informações do porquê que houve essa mudança, né? E também essa influência política do parlamento sobre a teologia dos batistas de 1644, contra a vontade dos batistas, né? Não vamos esquecer disso. Na próxima aula nós vamos tratar do segundo artigo da Confissão de 1644, aliado ali ao artigo de 1646, o segundo artigo também, e vamos estar falando ainda sobre o ser de Deus e sobre a Trindade, tá bom? Então, pessoal, é isso, que Deus abençoe todos, tenham todos uma boa semana. Na próxima semana estamos voltando com mais uma aula do CHTB, esperamos que não haja interrupção, tivemos alguns problemas familiares nas últimas 2 semanas que nos impossibilitaram de estar aqui gravando a aula. Então nós vamos tentar gravar mais uma aula essa semana, a aula que ficou para trás, mas na semana que vem em diante pretendemos seguir o nosso ritmo normal de aulas. Então é isso, Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula. A gente se vê por aí.